Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e hoje eu vou ensinar mais um lindo ponto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Esse ponto tá lindo demais e fácil de fazer. E dá para fazer várias peças com ele, como bolsas, carteiras, jogo americano, tapete, enfim, deixe a sua criatividade fluir. Na parte direita ficou assim, com esse efeito lindo, né? E do avesso ficou assim, lindo também. E aí, vamos fazer? Para fazer essa amostra de pontos, eu vou utilizar um fio de algodão da mesma espessura do fio amigurumi e agulha para crochê 3 milímetros. Nós precisamos fazer as correntinhas iniciais com números pares, tá? Então aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. E para essa amostra eu vou fazer 40 correntes. Uma, duas, procure não apertar muito essas correntes, tá? Faça ela mais frouxinha para depois essa partezinha aqui da corrente não ficar repuxada no trabalho, tá bom? Feito aqui as 40 correntes, eu vou começar a trabalhar a partir da segunda corrente. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente, tá? Então, pulo a próxima corrente, essa primeira aqui. Na segunda, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho outra alcinha na agulha. Coloco a agulha na próxima corrente, embaixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Coloco a agulha na próxima correntinha, embaixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 4 alcinhas. Coloco a agulha na próxima correntinha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 5 alcinhas na agulha. Coloco a agulha na próxima correntinha, na alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui, ó, eu tenho 6 alcinhas na agulha. Agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas, assim. Ficando com uma alcinha só na agulha. E aqui eu faço uma correntinha. Tá? Ó, aqui foi feito aqui o primeiro pontinho. Agora, ó, eu vou colocar a agulha, ó, bem nessa alcinha aqui, tá? Ó, coloco aqui, ó, bem nesse buraquinho aqui, ó, e essa alcinha aqui. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas. Aqui embaixo, ó, tem outra alcinha, essa primeira alcinha aqui, ó, coloco por baixo dessa alcinha, de uma alcinha só, tá? Porque aqui tem 2, né? Entre um ladinho e o outro são 2, mas eu coloco só de um ladinho só, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Aqui, ó, eu vou colocar também a agulha. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 alcinhas na agulha. Agora, na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 5 alcinhas. E na próxima correntinha, vou puxar mais uma vez o fio aqui pra cima, ficando aqui, então, com 6 alcinhas na agulha. Então, toda vez que eu completar as 6 alcinhas, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui uma correntinha que eu completei o ponto. Agora, novamente, coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas. Nessa primeira alcinha aqui, ó, coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas. Aqui, ó, também eu vou colocar agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 alcinhas. Agora, na próxima correntinha, coloco por baixo da alcinha, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 5 e na próxima correntinha completo aqui 6 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas e faço aqui uma correntinha, tá? Então, ó, eu vou puxar só pra mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu coloco a agulha aqui, depois eu coloco a agulha nessa alcinha aqui e depois eu coloco a agulha nessa alcinha aqui, tá?
Para depois ser nessas duas correntinhas. Aqui é uma correntinha também, só que aqui já foi feito um ponto aqui, tá? Então, coloco a agulha nessa primeira alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima. Vou na próxima alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima. Vou nessa outra alcinha aqui, laço, puxo o fio aqui para cima. Vou na próxima correntinha, por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu já tenho 5 e aqui eu completo 6 alcinhas. Agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas e faço aqui uma correntinha, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final desse cordão de correntes. Finalizando a primeira carreira e agora eu vou fazer o último ponto. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, laço, puxo o fio aqui para cima. Na próxima alcinha do ponto, ó, de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu já tenho 3 alcinhas. Nessa correntinha que eu fiz esse ponto aqui, né? Eu também coloco a agulha e puxo a alcinha. Na próxima correntinha, puxo outra alcinha e na próxima correntinha, outra alcinha, tá? Aqui eu já tenho 6 alcinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas e aqui eu faço uma correntinha. E agora eu vou fazer um meio ponto alto nessa correntinha aqui que eu acabei de fazer esse ponto, tá? Então, laço a agulha, coloco na correntinha que eu acabei de fazer esse ponto, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. Ficando com uma alcinha só na agulha, e aqui eu fiz um meio ponto alto. E aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? Então, a primeira carreira já ficou linda assim. Vamos para a próxima carreira. Agora, vamos para a segunda carreira. Viro o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha, ó, por baixo. Laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, ó, nesse próximo espaço aqui, ó, nesse ponto de base, tá? Ó, dá para ver aqui, ó, virando aqui, ó, é onde fica todas essas alcinhas aqui juntinhas, tá? Nesse ponto aqui de base, eu coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima, faço um ponto baixo. Coloco a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui outro ponto baixo. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Ó, é só virar e ver, ó. Vai ter que ficar todos, ó, esses pontos baixos sempre aqui, ó, tá? Ó, dá pra ver certinho. E nesse ladinho aqui, ó, então, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço mais 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço mais 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço 2 pontos baixos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, ó, pulo o próximo ponto de base, no seguinte, faço 2 pontos baixos. E aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Eu laço a agulha. Ó, eu não vou colocar a agulha aqui em cima, eu vou colocar mais aqui embaixo, tá? Ó, dá pra ver certinho, ó. Pulei essa partezinha aqui, ó, tá? Que foi uma correntinha, né? Na outra carreira. Então, coloco aqui embaixo, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto. E fica assim, tá? Agora, vamos pra terceira carreira. Viro o trabalho. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Ó, vou pular a próxima correntinha, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui tem 2 alcinhas.
No próximo ponto de base, ó, tem 2 alcinhas. Vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço, puxo o fio aqui pra cima. E agora, ó, eu também vou colocar a agulha por baixo dessa primeira alcinha. Então, ó, nesse primeiro ponto de base, eu coloquei a agulha por baixo dessa alcinha de cima e agora eu vou colocar a agulha por baixo dessa primeira alcinha aqui, tá? Ó, opa, deixa eu... Aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima. Aí, no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 5 alcinhas e no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui, então, eu tenho 6 alcinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 6 alcinhas. Faço aqui uma correntinha. E agora eu vou fazer outro ponto. Coloco a agulha por baixo dessa alcinha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Na próxima alcinha, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Ó, nesse ponto de base, onde já fiz esse ponto aqui, né? Laço, puxo o fio aqui pra cima. Agora, no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 5 alcinhas e no próximo ponto de base, fiz aqui, então, 6 alcinhas. Agora, eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas, assim. E aqui eu faço uma correntinha. Novamente, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, puxo o fio aqui pra cima. Nessa outra alcinha, puxo aqui também. Aqui outra, já tenho 4 alcinhas, 5 alcinhas, 6. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas e faço aqui uma correntinha. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a terceira carreira, aqui eu vou fazer o último ponto dessa carreira. Então, coloco na próxima alcinha do ponto, puxo outra alcinha aqui pra cima. Aqui eu já tenho 4 alcinhas, 5, 6. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço aqui uma correntinha, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Laço a agulha, ó, e nesse ponto aqui de base, coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, tá? Ó, dá pra ver certinho. Laço, opa, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto. E finalizo aqui, então, a terceira carreira. Agora eu vou para a quarta carreira. Viro o trabalho nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, de onde está saindo essa alcinha que está na agulha. Coloco a agulha por baixo, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, no próximo ponto de base, faço aqui 2 pontos baixos. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, tá? Pulo o próximo ponto de base e no seguinte faço 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço 2 pontos baixos. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço 2 pontos baixos. Não esquecendo, ó, que tem que colocar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas do ponto, tá? Aqui faço 1, 2. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a quarta carreira, agora eu pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço 2 pontos baixos. E agora eu vou laçar a agulha e vou fazer um meio ponto alto, tá? Só que eu não vou fazer aqui em cima, eu vou fazer aqui no pezinho aqui, ó, do ponto. Porque na carreira anterior, na terceira carreira, eu iniciei a carreira fazendo um ponto baixo. Então, coloco aqui bem no pezinho do ponto baixo, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a quarta carreira. Agora, eu vou para a quinta carreira. Vou virar o trabalho, vou fazer 2 correntinhas e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na terceira carreira, tá? Então, pulo a próxima correntinha, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha da corrente, né? Dessa alcinha de cima da corrente, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 2 alcinhas. No próximo ponto de base, ó, tem 2 alcinhas aqui em cima, coloco a agulha nessa alcinha de cima, ó, por baixo, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima.
E agora eu vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha aqui, dessa primeira alcinha, tá? Ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima. E agora no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu já tenho 5. E no próximo ponto de base, puxo outra alcinha, agora eu tenho 6. Então, agora eu laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 6 alcinhas. Faço aqui uma correntinha. Coloco a agulha por baixo dessa primeira alcinha, dessa outra alcinha aqui também. Puxo o fio aqui pra cima, tenho mais uma alcinha. Nesse ponto de base que eu acabei de fazer o ponto, né? Aqui. Puxo mais uma alcinha. Aqui a quinta. E aqui a sexta alcinha. Então, aqui eu tenho 6 alcinhas, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas, né? E aqui eu faço, então, uma correntinha. Olha como tá ficando. Então, esse trabalho é feito com a repetição dessas 2 carreiras, tá? E a gente vai fazendo assim por todo o trabalho, tá bom? Sempre prestando atenção ao iniciar cada carreira, sempre que eu for finalizar a carreira, tanto da carreira de pontos baixos, como desse pontinho aqui, eu vou finalizar com meio ponto alto, tá? Não esquecendo. E quando eu começar a fazer esses pontinhos aqui, eu vou começar com 2 correntinhas. Quando eu iniciar a carreira de ponto baixo, eu já começo com um ponto baixo, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Ó, aqui eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Como eu mostrei no início da videoaula, né? Olha que lindo que fica, tá demais, né? Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado do avesso. E com esse ponto dá para fazer várias peças, né? Como eu falei, bolsa, carteira, jogo americano, tapete, enfim. Deixe a sua criatividade fluir. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima.